Gênesis 36, versículo 6, diz assim: E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, nós somos gratos que nós a temos em nosso idioma, nós possamos possuir, ler, estudá-la com liberdade, que o Senhor possa agora nos dar liberdade espiritual para ouvir, que eu possa ter liberdade espiritual para pregar a tua palavra para nós esta noite. Abençoa-nos ricamente, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite, e nós estamos então seguindo o nosso estudo em Gênesis, e estamos estudando o capítulo 36, que começamos 2 semanas atrás, e nós estamos seguindo o tema, a carne segundo Esaú. A carne segundo Esaú. E o versículo 36 de Gênesis é o capítulo 36 de Gênesis, ele é todo dedicado exclusivamente, ele focaliza unicamente a vida de Esaú. Ele dá uma pausa na história de Jacó. Ele vem tratando esse tempo todo de Abraão, depois ele passa a tratar de Isaac, depois ele trata de Jacó. Ele dá uma pausa e ele dedica todo esse capítulo 36 a Esaú. E por que Deus fez isso? Bom, o que Deus está fazendo, está comparando duas vidas. Ele está mostrando a diferença entre a vida de Jacó, que vai prosseguir, nós vamos ver o final dela, e agora ele parou para dar uma olhada na vida de Esaú, que seria o contraparte, seria o outro lado da moeda, assim por dizer. E o contraste que ele está fazendo, a diferença entre o começo e o fim da vida de um salvo, representado aqui por Jacó, e o começo e o fim da vida de um homem perdido, de um homem carnal, representado aqui por Esaú. E é bem exemplificado aqui, a carne é exemplificada por Esaú e contrastada com o espiritual que é Jacó. E nós já vimos nas 2 semanas passadas, número 1, a carne vai sempre ficar mais forte. Assim como Esaú cresceu e se tornou uma nação de Edom, os edomitas são descendentes de Esaú, a carne também. Esaú representando a carne, tem a tendência, a carne sempre vai querer crescer, se multiplicar, engrandecer e aumentar. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos ter a carne, uma verdadeira nação, reinando em nossas vidas. Então, foi a primeira coisa que nós vimos. A carne sempre vai querer ficar mais forte. A segunda coisa é que a carne vai sempre querer conformar sem transformar. Ela vai querer colocar aquela capa externa, mas sem permitir uma mudança interna. Vai querer fazer aquela fachada, mas sem ter uma mudança interna. Transformação é de dentro para fora, conformação é de fora para dentro. Então, a carne muitas vezes ela pode até se conformar. E isso causa problemas, porque quem está de fora, a gente não consegue enxergar o coração das pessoas, a gente só consegue ler o que está de fora. Jesus falou que o que sai da boca é o que está no coração. Mas às vezes o que sai da boca não é o que está no coração, é o que sai da hipocrisia, é o que sai daquela capa, daquela conformação. Então, muita gente fala a linguagem de crente, veste as vestes de crente, tem os trejeitos de crente. Você olha assim, você fala que é crente, mas na realidade não é, é só uma capa, é só por fora, por dentro está sem transformação. E como nós vimos, o que acontece é que mais cedo ou mais tarde aquela capa cai, aquela máscara cai e vem à tona o que realmente estava lá, porque você pode fingir, você pode camuflar e você pode usar aquela capa por um certo tempo, mas mais cedo ou mais tarde o que está no coração vai sair, seja lá o que for. Então, reflete isso. E hoje nós vamos ver uma outra característica da carne representada na pessoa e na vida de Esaú. Então, olhe comigo na primeira parte do versículo 6 que nós lemos agora há pouco, e diz assim: E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido, aonde? Na terra de Canaã. Primeira coisa que eu quero falar esta noite sobre a natureza da carne, segundo a vida de Esaú, é que aquilo que é carnal, a pessoa carnal, aquilo que é carnal, enquanto vive no espiritual, na convivência no espiritual, no meio espiritual, prospera. Veja bem, aquilo ou aquele que é carnal, quando está no meio espiritual, ele pode até prosperar.
Você note aqui que Esaú, até esse ponto na vida dele, ele havia vivido sua vida inteira onde? Em Canaã. Ele havia nascido, obviamente. O seu irmão havia fugido dele, daquela confusão toda de tirar a primogenitura, tirar a herança dele, que tapeou ele, tapeou o pai, enganou todo mundo, aquela coisa toda. Então, Jacó foi-se embora morar com seu tio, passou mais de 20 anos fora, mas esse tempo todo Esaú ficou na terra de Canaã, entenda isso, ele ficou lá. A terra de Canaã fazia parte da terra prometida, terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, e Isaac estava morando lá, né, esse tempo todo, e Esaú morava com o pai, Isaac e Rebeca, na terra de Canaã, que é a terra prometida, mas ele não era um homem espiritual, ele era um homem carnal, um homem que, ao que tudo indica, era um homem que não foi salvo, momento algum. Então aqui nós temos um contraste em que a terra prometida representa o espiritual. A terra prometida representa o que Deus tinha para o seu povo. A terra prometida é o espiritual e o carnal, representado aqui por Esaú, o homem perdido e carnal, ele habitou nessa terra durante esse tempo todo. Durante esses 20 e poucos anos, e desde que nasceu, o tempo todo ele havia morado, ele havia crescido e enriquecido em Canaã. Então nós temos o carnal que estava no espiritual. Nós temos Esaú perdido, aquele que renegou e desprestigiou a sua primogenitura, que envolvia um papel importantíssimo espiritual. Ele foi trapaceado, mas ele também não fez grandes valores, ele não valorizou, ele trocou por um prato de comida, de lentilha. Então ele desprezou aquilo. Esse lado espiritual, ele desprezou o lado daquilo que Deus interessava a Deus, e ele morou no espiritual, sendo ele carnal, e nesse meio tempo ele adquiriu mulheres, né, suas mulheres, e Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, todas as almas da sua casa, ou seja, ele adquiriu trabalhadores e talvez escravos. Então haviam pessoas que faziam parte da casa dele. Não era só ele e a família, havia todo um contingente, um pequeno exército, assim por dizer, e pessoas que eram contratadas, ou pessoas que ele comprou, capturou, não sabemos, mas ele tinha almas, o seu gado, todos os seus animais, então não era só o gado que ele tinha outros animais também, e todos os seus bens. Então você veja, ele prosperou. Ele era carnal? Era perdido? Era. Por que ele prosperou? Ele estava onde ele estava no espiritual. Quando nós temos o carnal convivendo com o espiritual, o carnal, mesmo sendo carnal, mesmo talvez tendo um semblante, uma máscara, uma capa, lembrando da semana passada, lembra como Esaú, ele mudou os nomes das suas esposas para tentar camuflar, para tentar agradar os seus pais? Lembra como ele tentou fazer justamente o que nós vimos, que a carne ela sempre tenta fazer uma conformação externa? Pois bem, então aqui tem Esaú, que por dentro da carnal estava tentando se passar por espiritual para ver se agradava os pais e conseguia alguma herança no meio. Lembra quando ele foi para o pai e falou: pai, não resta uma bênção para mim? Ele ainda estava com a esperança que sobrou alguma coisa que ele poderia ganhar do pai, uma vez que ele havia trocado a sua primogenitura e a sua herança por um prato de lentilhas. Então aqui é isso, quando tem uma pessoa carnal, mesmo aquela capa externa, mesmo com aquela, vamos usar o nome claro, aquela falsidade, aquela hipocrisia, aquela capa, mesmo assim, aquilo ou aquele que é carnal pode prosperar. E tudo isso fala o quê? Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as armas da sua casa, seu gado, todos os seus animais, todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, fala o versículo 6. Tudo isso ele conseguiu, todo esse crescimento, enquanto ele estava no espiritual, mas ele mesmo era carnal. Ele tinha só uma leve, fina capa, que ele tentava manter um verniz, mas ele foi espirituado, ele foi abençoado. Sempre, veja bem, sempre a bênção naquilo que é espiritual. 2 e 2 sempre é 4. Você pode não entender de matemática, mas é 4. Você pode não gostar do resultado, mas é 4. 2 e 2 é 4, pois bem, há bênçãos em tudo aquilo que é espiritual. Tudo aquilo que é espiritual sempre vai render bênção. Qualquer situação sempre é melhorada no espiritual. Agora, se esse melhoramento, se esse lucro, se essa prosperidade, se esse avanço, esse progresso, se vai durar, aí é outra pergunta.
Mas enquanto, a palavra-chave aqui é enquanto o carnal está no meio espiritual, mesmo carnal, mesmo só externo, mesmo só uma conformação por fora, mesmo assim, existe um grau de bênção. Foi o que aconteceu aqui com Esaú. Esaú não tinha nenhum gosto pelas coisas de Deus, tanto que ele trocou a primogenitura dele por um prato de comida. Depois ele tentou mudar os nomes das suas esposas, aquela coisa que nós vimos semana passada, mas mesmo assim ele foi abençoado. Ele agora é um homem rico, um homem poderoso, é um pai de toda uma nação. Ele adquiriu tudo isso onde? Na terra prometida, na terra de Canaã, como fala aqui. Então mesmo alguém sendo insincero, alguém carnal sendo insincero, sendo egoísta, interesseiro, sendo mau, enganador, sendo falso, mesmo assim, estando na igreja, entre os irmãos, provando das coisas espirituais, participando das coisas espirituais, mesmo a pessoa assim, no meio espiritual, ele vai e pode sim receber bênçãos. Foi o caso de Jacó. Vantagem, lucro, progresso. A gente tem esse mesmo paralelo, gente, no Novo Testamento. Você lembra 3 anos atrás, quando começamos a estudar Gênesis? E eu falei que Gênesis na Bíblia é como se fosse a incubadora, a sementeira de todas as doutrinas que nós temos na Bíblia. Todas as doutrinas. Você não vai encontrar uma doutrina na Bíblia que você não vai encontrar ela ou abertamente ou ela em forma de semente, digamos assim, no livro de Gênesis. Então, se você olhar comigo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui onde o Novo Testamento reflete isso, tratando da família, tratando do lar. 1 Coríntios 7 e 14. Veja bem o que está dizendo e como isso se aplica ao que eu estou falando, como que o carnal, quando no espiritual, pode prosperar. Diz assim, 1 Coríntios 7 e versículo 14, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Veja só, quando você tem um cônjuge que é descrente, quando você tem uma esposa que é crente e o marido é descrente, aquele marido vai ser abençoado. Ele vai ser beneficiado, não por ele, pela esposa. Igualmente, se tem uma esposa descrente e um marido que é crente, aquela esposa descrente, ela vai ser abençoada, ela vai prosperar, não por ela, mas pelo seu marido. E até os filhos, eles vão ser abençoados, vão ser santificados pelo marido ou a esposa, um dos dois, que é crente. Então você veja, quando o carnal está no meio do espiritual, ele prospera. Aqui diz sobre os filhos, de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Porque ele é santificado pelo cônjuge que é crente, que é salvo. Esse mesmo, essa mesma ideia que nós temos, agora aplicando bem maior, não na família, não lá, mas ao mundo inteiro. O mundo inteiro também, se você olhar comigo, Tessalonicenses 2, tratando aqui sobre o mundo atual e tratando também sobre o anticristo e, consequentemente, sobre a tribulação que vai abalar o mundo, né? Quem não for salvo vai ficar e vai ter que atravessar esse período de 7 anos, períodos sem ímpar, sem igual na história da humanidade. Mas diz assim, segundo Tessalonicenses 2, versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está falando sobre o anticristo. O anticristo, ele vai subir ao poder, ele vai controlar o mundo e ele vai trazer coisas e vai ser a causa e a consequência de coisas que vão acabar, dizimar com o mundo. O mundo vai virar uma ruína.
haverá mortes e guerra e o que você imagina, problemas de ordem natural, sobrenatural, haverá os animais atacando os homens, o próprio clima atacando os homens, haverá demônios saindo do inferno atacando os homens, você não imagina o que vai acontecer. Sabe o que está detendo ele? É o Espírito Santo de Deus que está o detendo. Então veja bem, nós temos um mundo que na sua grande maioria é perdido e carnal, está sendo beneficiado porque hoje no mundo o Espírito Santo tem um ministério que, entre muitas outras coisas que ele faz, ele retém, ele detém, ele segura o aparecimento do anticristo. Mas vai chegar um dia que esse ministério de reter o anticristo, o iníquo, que fala aqui no nosso texto, ele vai ser o quê? Retirado. E no momento que ele for retirado, o anticristo vai ser manifestado, é o que fala aqui. E agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. No seu próprio tempo ele vai ser manifestado, ele vai aparecer e vai dominar o mundo, subjugar o mundo, e trazer grande sofrimento e morte, dor e destruição. Porque o diabo veio para fazer o quê? Matar, destruir, roubar, o que ele vai fazer. E a única coisa que o detém é a presença do Espírito Santo. O mundo carnal perdido está na presença do Espírito Santo e seu ministério de reter. Quando isso for retirado, sobre a família fala o quê? De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então você veja como, mesmo algo perdido, mesmo algo carnal, algo ou alguém carnal, na presença, no meio daquilo que é espiritual, ele tem prosperidade, ele tem bênçãos, ele tem benefícios. Mas mais uma vez, quanto tempo vai durar é outra questão. Enquanto o mundo perdido estiver na presença do Espírito Santo, ele vai ser, e será protegido da manifestação, da aparição do anticristo. Lembrando, aqui nós temos Esaú sendo próspero. Ele cresceu, ficou rico, foi o pai de uma nação, tinha muitos bens, muito gado, muitas almas. Isso foi ele prosperando na presença, ou prosperando naquilo que é espiritual. Agora me diga uma coisa, existe sequer um descendente de Esaú no mundo hoje? Não. Hoje no mundo não existe um descendente de Esaú. Não existe um descendente de Edom. Não existe um edomita. Acabou. Foram totalmente 100% aniquilados, destruídos. Não tem mais. Por quê? E tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as suas almas, a sua casa, seu gado, todos os animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se. Ele ficou em Canaã? Ele não ficou em Canaã. E quando ele se retirou de Canaã, começou a sua queda. Ele foi abençoado, ele adquiriu tudo isso, ele cresceu. Por quê? Porque ele estava no meio espiritual. Ele estava na terra prometida, na presença do seu pai, que era um filho da promessa, mas ele não ficou. Ele não ficou na terra de Canaã. Ele não ficou no espiritual. Olhe comigo para o finalzinho do versículo 6. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó. E aqui nós vemos a segunda parte do estudo de hoje, que é o seguinte: aquilo que é carnal não permanece no espiritual. Ele pode passar um tempo, pode ser uma questão de minutos, pode ser hora, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser anos. Mas ele não permanece. Como eu disse, pode ser meses ou anos, pode ser minutos. Esaú, mais uma vez, havia vivido na terra prometida com seus pais até esse ponto na sua vida. Agora, quando o filho da promessa, Jacó, retornou e habitou em Canaã, o que foi que ele fez? Saiu. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó. O versículo seguinte fala, porque o gado era muito para comportar, porque eles tinham muito gado. Francamente, eu não acho que era questão de muito gado. Eu acho que essa foi a desculpa que foi dada. A razão está aqui, olha. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó. A questão não era o gado, a questão não era a terra, a questão era a presença de Jacó, que era um homem salvo,
um homem que havia se encontrado com Deus, o homem que nós já vimos foi transformado por Deus. Perfeito? Ainda não. Muita coisa tinha que mudar na vida dele. Mas era alguém que se encontrou com Deus, alguém que pelejou com Deus, alguém que ficou mancando devido ao encontro com Deus, alguém que Deus estava trabalhando na vida dele. Como que a gente sabe? Lembra sobre a tormenta que ele plantou e colheu? Sabe que a tormenta? Era Deus trabalhando na vida dele. Ele plantou e colheu, mas era Deus trabalhando. Por isso que eu digo, quando você vê alguém que se diz crente, está plantando o diabo e não está colhendo uma tormenta, alguma coisa está errada. Porque Jacó aqui era salvo. Jacó aqui foi transformado. Jacó, ele plantou uma tormenta e ele colheu aquela tormenta. Mas quando chega então o filho da promessa, quando chega então aquilo que é espiritual, quando entra a luz, Esaú, que a sua vida inteira viveu e prosperou em Canaã, falou, estou fora. Interessante, não? Interessante como o carnal, ele não vai permanecer a longo prazo naquilo que é espiritual. Por quê? Porque incomoda. Traz convicção. Aquilo que é carnal pode até passar um tempo, mas não vai permanecer direto naquilo que é espiritual. Ele não quis ficar mais em Canaã. Recapitulando, o carnal, quando no espiritual, pode até prosperar. Até quando? Até ele sair. Por quê? Porque o que ele está prosperando é indiretamente devido ao fato que ele está naquilo que é espiritual. E a ironia é que ele não vai permanecer a longo prazo no espiritual. Por quê? Porque incomoda. Porque o espiritual acusa e traz convicção, e a carne odeia convicção. A carne odeia ser acusada. A carne odeia quando Deus vem e mostra o que está de errado. Quando Deus vem e aponta o que tem que ser mudado. A carne não gosta disso. A carne odeia. A carne quer sossego. Ela quer fazer o que ela quer. Ela não quer ser incomodada. Ela quer sossego. Eu quero fazer tudo do meu jeito, andar como eu quero, onde eu quero, com quem eu quero, falar o que eu quero. Eu quero tudo do meu jeito e eu não quero ser incomodado. Ninguém ousa falar. Não gosto. Como Esaú, pessoas carnais ficam com o espiritual, ficam naquilo que é espiritual, enquanto estão lucrando alguma coisa. Enquanto estão progredindo, enquanto estão sendo beneficiados por alguma coisa. Então, como Esaú, eles ficam na terra prometida. Mas quando convicção se torna demais, quando aquela convicção não condiz com o nível de lucro, ou seja lá o que for, prosperidade ou ganho que eles esperam, ou quando eles conseguem o que queriam, a famosa agenda secreta que eu tanto falo, quando eles conseguem aquilo, ou cansam de esperar, ou não compensa mais, agora é um ônus mais do que um bônus, o que eles fazem? Foi o que Esaú fez. Ele até que ficou na terra prometida, ficou em Canaã. Um monte de mulher, um monte de filho, um monte de gado, um monte de animal, um monte de riqueza, prosperou, adquiriu um monte de coisa. Quando chegou o filho da herança, o filho da promessa, quando chegou a luz, quando chegou o espiritual, ele se apartou dele. Interessante. Eu tenho um monte de mulher, um monte de filho, um monte de gado, um monte de animal, eu estou rico, eu não preciso ficar mais aqui. Chega! Entra a luz, sai as trevas. Entra o espiritual, sai o carnal. Mas veja bem, o carnal até fica aqui camuflado, como Esaú fez, enquanto é do interesse dele. Mas quando consegue o que quer, ou quando já encheu a pança o bastante, quando acha que não compensa mais ficar, e isso acontece o tempo todo. Por isso que é importante numa igreja, aqui na IBM, é importante a gente manter um ambiente espiritual. Por quê? Porque o espiritual, ele afasta o carnal. Pessoas que são carnais e querem ficar carnais. Então, pessoas que vêm, colocam uma capinha de espiritualidade e ficam. E vão sendo prósperos, e vão sendo beneficiados, e vão de alguma forma levando alguma coisa. Por quê? Porque são carnais do meio espiritual, e estão sendo abençoados, estão progredindo, então estão lá.
até não compensa mais. Ou até Deus chegar e tirar a capa e falar, olha quem está aqui embaixo. Aí todo mundo... Aí pessoal, tivemos vários exemplos aqui na igreja de pessoas que elas, geralmente domingo à noite, visitante, primeira vez. O caso mais extremo que eu conheço, alguém que veio, conversamos, ficou animada, a pessoa sentou aqui, ficou literalmente 5 minutos. Aí eu vi a nossa música no prelúdio, acho que eu vi as irmãs, viu tudo, sentiu o ambiente, vi que na frente não tinha um contrabaixo, uma bateria de tambores, não tinha luz negra, nem gelo seco. Eu não estou brincando, ficou 5 minutos. Antes do culto começar, a pessoa saiu. Algum problema? Não, eu vou aqui e volto já. Até hoje não voltou. Tem gente que vem e fica um culto. Mas não gosta. Por quê? Convicção. Aqui não vai ouvir uma mensagem que diz assim, Deus é bom, eu sou bom, você é bom, todo mundo é bom, que bom. Aqui você não vai ter mensagens assim. As mensagens são da palavra de Deus e podem, por vez, eu espero, trazer convicção no coração de cada um de nós. Para isso que a gente está aqui. Aí o que acontece? Tais pessoas não gostam daquela convicção e às vezes passam minutos ou horas com a gente. Eu posso citar nomes, não vou, por questões éticas, obviamente. Pessoas que vêm, passam semanas, meses, anos. E depois... Alguém tem uma bazuca para uma granada jogar lá fora? E então isso é importante, por isso, manter um ambiente espiritual. Ter música espiritual. Você ter mensagens espirituais. E não como isso que está acontecendo lá fora. Mas muitas vezes você entra numa igreja e é isso que você tem, gente. Não é muito diferente disso. Aí o que acontece? Você tem uma igreja cheia de pessoas carnais que não suportam nada espiritual. Se o pastor ousar trazer convicção para essas pessoas... Tinha uma irmã aqui, alguns anos atrás, ela falou que teve uma conversa com um outro pastor de uma outra igreja que ela frequentava, e ela se queixava da música que estava muito mundana. Tá? Isso foi essa irmã que comentou comigo a conversa que teve com esse pastor. E o pastor disse, mas irmã, veja só como a igreja está cheia. Outro pastor que eu conheço, veio aqui para um culto uma vez, foi até um culto especial de alguma coisa, eu não sei. Eu sei que tinha muita gente, ele veio. E ele comentou com a irmã Simone, ele falou assim, se eu pregasse como o pastor Roberto prega, a maioria das pessoas da minha igreja sairiam, não voltariam mais. Sabe o que é isso? São pessoas que não suportam. A Bíblia fala o quê? Que nos últimos dias haverão pessoas que não suportarão a sã doutrina. Tem muita igreja que se pregar sã doutrina, todo mundo corre. Por quê? Porque eles não querem convicção. Mas quando você tem de fato um ambiente espiritual, e mesmo a pessoa sendo falsa e superficial e hipócrita e aquela coisa toda, ela tem, e nós já tivemos exemplos disso aqui na igreja, eu não vou citar nomes, mas já tivemos exemplos aqui, pessoas que vieram e conseguiram emprego, conseguiram isso e aquilo. E aí decidiram, bom, eu já consegui bastante, tchau. Eram pessoas que eram carnais, mas foram beneficiadas enquanto estavam. Então, se você está ouvindo minha mensagem hoje e você é carnal, aproveite, né? Aproveite, porque acontece. Agora, dura até quando? Bom, dura até quando a causa estiver presente, que é o quê? Que é enquanto você estiver aqui. A esperança que Deus tem é que Ele vai te abençoar e você vai permitir que Ele lhe transforme. Mas se não, vai chegar um dia que, como Esaú, essa pessoa vai se retirar. E a causa da bênção, que era a presença no meio espiritual, vai cessar. E aí vai começar um processo de apodrecimento e morte. Aconteceu com Esaú. Esaú aqui estava bombando. Um monte de mulher, um monte de filho, um monte de gente, um monte de gado, adquiriu um bocado de coisa, estava bombando aqui.
Ele foi até e cresceu e se tornou uma nação, mas hoje não se fala mais de Edom. E antes de Edom ser destruído, Edom foi um inimigo do povo de Deus. Quando Moisés estava passando e queriam passar por Edom, eles disseram: entra aqui que a gente vai matar vocês, vamos atacar vocês. Mas se a gente passar por aqui, não ousem. Não, nós não vamos tomar nada, nós vamos pagar pela água, vamos pagar por tudo. Tchau, 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 tchau. E Deus falou: por causa disso, eu vou dar um fim nessa nação. Então entenda. Quando o carnal se remove daquilo que era bênção, que era o meio espiritual, vai começar a desencadear um processo de apodrecimento e aniquilação e morte. E tudo aquilo que foi conseguido enquanto estava no espiritual vai se perder ou vai apodrecer. Vai se perder ou vai apodrecer. O ambiente espiritual de verdade, ele está aqui justamente para fazer isso. Para que pessoas, mesmo carnais, sejam abençoadas, com o intuito delas serem transformadas por Deus. Gente, olha, vamos ser bem francos aqui, tá? Todos nós aqui éramos carnais. Todos nós aqui, eu espero que nós éramos mais carnais antes do que nós somos hoje. Mas a verdade é que todo mundo aqui, sabe, ninguém nasceu espiritual. Ninguém nasceu salvo. Todo mundo começou na carne. Eu comecei na carne, você começou na carne. Então tem que começar em algum lugar. Então quando alguém vem, mesmo com uma agenda secreta, eu já falei isso antes, falei, olha, se a pessoa vem para a igreja porque está com problema no casamento, porque quer arrumar um namorado, uma namorada, quer arrumar um emprego, quer arrumar uma cura, quer arrumar... Venha! Venha! O lugar para resolver problema é aqui, na casa de Deus, com a palavra de Deus. Com a pregação, a loucura da pregação que salva o crente. O problema é que a gente tem que, em algum ponto da nossa caminhada com Deus, colocar aquilo que nos trouxe de lado e falar: Deus, sabe, eu vim aqui porque eu tinha um problema, mas sabe uma coisa? Esquece o problema, eu só quero você, Deus. Eu só quero buscar o seu reino e a sua justiça, Deus. Aí o Deus fala: o resto será acrescentado. Agora o carnal não, o carnal vem: Deus, eu tenho um problema. Sim, meu filho, mas o problema, Deus. Meu filho, mas olha isso, o problema, Deus. Aí a pessoa fica só com: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O dia que consegue, está fora. Ou o dia que cansa de esperar, está fora. Ou quando acha que já conseguiu bastante, está fora. Está com problema? Aqui é para lugar para vir, gente. Agora, em algum lugar desse processo, a gente coloca de lado o problema. A gente busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas, Deus acrescenta. Vos serão acrescentadas. Vos serão, note bem. Não é? Você conquistará. Vos serão acrescentadas. Deus vai lhe dar. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto a gente busca o que a gente quer, o nosso reino, nada nos será acrescentado. As pessoas vêm, elas se conformam, né? Esaú até mudou os nomes das esposas para tentar parecer mais espiritual. Foi abençoado? Foi. Mas era só por fora. Era só por fora. E não dura. Muitas pessoas vêm para a igreja com essas agendas secretas. Muitas pessoas são abençoadas pela mera convivência espiritual e pela mera conformação externa. Deus abençoa. Mas não dura. Quando consegue o que quer, é quando a convicção fica insuportável. Quando a convicção chega a um ponto máximo, se removem do meio espiritual e voltam para onde saíram. E a Bíblia fala que o segundo estado é o quê? Pior do que o primeiro. E aí que está a grande ironia. Pessoas que fazem assim acham que estão sendo espertas. Acham que estão enganando Deus. Acham que estão sendo inteligentes. Vão voltar para um lugar pior de onde saíram. Eclesiastes 7:1 fala assim:
Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então veja só, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é o dia da morte. Por que é melhor o dia da morte, pastor? Porque, gente, quando você nasce, todo mundo nasce igual. A questão é como que você vai morrer. Você vai morrer mais próximo de Deus ou distante de Deus? Você vai morrer depois de viver uma vida com propósito, uma vida rica, uma vida abundante, ou você vai morrer depois de uma vida de mera existência? O dia do seu nascimento, eu e você não tivemos nada a ver com isso. Nós não decidimos nascer ou não nascer, nós não escolhemos os pais, o lugar onde que nascemos. Nós fomos uma consequência. Agora, o dia da nossa morte é mais importante, porque o dia da nossa morte vai mostrar, refletir quais foram as nossas escolhas. O dia da nossa morte vai ser o grande momento onde tudo aquilo que a gente fez e decidiu vai culminar no dia da nossa morte. Como é que você morreu? Você olha para trás, no dia da sua morte, você pode olhar para trás e falar, que vida maravilhosa que eu levei. Eu levei almas para Cristo. Eu fui um bom esposo, uma boa esposa. Eduquei os meus filhos, as minhas filhas, estão todos servindo a Deus, tementes do Senhor. Eu fui um tijolo talvez não, né? Mas eu fui uma pedra preciosa na minha igreja. Eu fui uma bênção para pessoas. Eu ajudei, eu encorajei. E fui ajudado, encorajado. Você pode olhar para trás? Tem gente que olha para trás e fala, bom, eu fui para todas as festas, tinha carro novo todo ano, dinheiro no banco, guarda-roupa cheio. E você acha que vai valer o que isso no céu? Tudo isso vai ficar. Você só vai levar o que a gente fez para Cristo. Sabe, quanto você tem no banco, quantas propriedades você tem, quantos diplomas você tem na parede. Nada de errado em ter dinheiro, ter diploma e ter bens, nada de errado com isso. Mas sabe uma coisa? Vai tudo ficar, você não vai levar nada. E no dia da morte, a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente dava tanto valor, às vezes não vale nada. Porque não vale nada. Vai levar o quê? Por isso que eu falo aqui, melhor é o dia da morte que o dia do nascimento. Que a gente pode fazer alguma coisa para nos levar para o dia da nossa morte. Nascimento. A gente não teve escolha nenhuma. Eu não escolhi nascer para os meus pais, no lugar que eu nasci, na condição que eu nasci, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, como eu vou chegar no dia da minha morte, a condição que eu chegar lá, tem tudo a ver comigo. E como eu fui cooperador de Deus. Então, o final é mais importante do que o começo. E começar bem, na presença daquilo que é espiritual, para depois se remover e terminando mal, não é um bom destino. E tem outra coisa. O carnal, que é abençoado no meio espiritual, e depois se remove, vai prestar contas, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Recebeu muito e aquilo não cooperou para a sua transformação. Ele pegou, desfrutou, se mandou. Então você veja como o segundo estado é de fato pior do que o primeiro, porque ele recebeu e agora é responsável pelo que recebeu. E ele vai voltar para um estado pior do que aquilo que ele saiu. Tá? Isso não é uma doutrina acadêmica, bonitinha de ler no papel. É prático. Nos meus 25 anos de crente, eu tenho visto e observado isso na vida de dezenas e dezenas de pessoas. Então não estou falando aqui uma história bonitinha, não. Isso aqui é o que acontece. Está na Bíblia. Está na vida. Nós somos responsáveis pelas bênçãos que nós temos. E se a gente voltar para trás, a Bíblia fala o quê? Que Deus não tem prazer na alma que volta, que desvia, que dá um passo para trás. Então todos nós temos necessidades, todos nós temos problemas, temos anseios, e não há nada de errado com isso.
Mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o resto, deixa que Deus resolve, Ele acrescenta. Vamos tirar os olhos da nossa agenda e colocar nossos olhos na agenda de Deus. Esaú prosperou na terra prometida. Perdido o carnal, prosperou. Até não aguentar mais com a chegada de Jacó. Aí ele saiu. Hoje não existe mais Esaú. Acabou-se. Então vamos aprender com Esaú. Entender como a carne funciona. Como a carne funciona. Semana que vem vamos voltar e ver outras características da vida de Esaú. E oremos.